Galera, começando mais uma live aqui para vocês. De antemão, perdoe os barulhos, porque a molecada aqui da minha vizinhança estão fazendo um joguinho no terreno baldio aqui de lado. Então, se vocês escutarem grito de crianças, não é ninguém matando ninguém, só eles jogando bola. E graças a Deus estão jogando bola, estão fazendo alguma atividade física, né? Bom ver que aqui no interior, onde eu moro, ainda se preserva essa cultura de jogar na rua, em terreno baldio, que é bom porque a criançada não fica parada, né? Mas enfim, o assunto de hoje já vem chutando o pé da porta. Então, se você tem aí seu ego muito frágil, se você é fã de alguns caras que eu vou falar aqui, de antemão, quando eu começar a falar dos caras, se você se sentir desagradável, sai da live. Até porque eu não quero gente mimizenta enchendo o meu saco no que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, de antemão, já deixo aqui, eu não tenho nada contra os caras. O que eu tenho contra é sobre o ponto de vista deles e algumas coisas que eu acho errado. Se pessoalmente a pessoa não é um cara ruim, não é uma pessoa grossa, ego inflado, a pessoa é humilde, vem falar, troca ideia, beleza. Mas se ele for a mesma pessoa das redes sociais do que aparenta ser, então, me desculpe, é um cara que você deveria deixar de seguir, na minha opinião. Já vou jogar na tela aí e vocês devem conhecer esse cara. Ah, Zé, mas você vai falar do Renato Cariani? Não. Nem vou falar do Renato, até porque tem algumas coisas específicas sobre treino, dieta, fisiologia, algumas coisas que ele fala para o público grande, na maior parte das vezes, e por tá falando para o público em geral, ele às vezes deixa a desejar sobre algumas coisas em específico, como aquela história dos biotipos, somatotipos, que ele às vezes falava sobre esse assunto e falava de uma forma muito genérica, e isso fazia com que as pessoas confiassem 100% no que ele estava dizendo. Não que seja 100% errado, faz algum sentido. Mas, se vocês quiserem, deixa um comentário aí. Novamente, curte, comente, compartilhe, me siga para a gente melhorar a qualidade das lives aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vi o post desses dois carinhas aqui, esse Jaime de Almeida Dri e Bruno Macedo. O Jaime eu não conheço, o Bruno eu conheço. Por sinal, vou abrir o perfil dele aqui, antes que vocês digam que eu estou tirando conclusões precipitadas sobre o cara. Primeiramente, é um cara que se diz natural. Às vezes você não acredita que ele é natural com o físico assim, eles acreditam. Mas quando uma pessoa se diz natural, a qualquer momento um cara pode chegar e dizer assim: ah, tu não é natural. Como é que a gente pode? Fazendo exame. Joga exame de toxicológico, antidoping, tudo no mundo. Se tiver qualquer resquício de droga que seja correlacionado à performance e mundo fitness estético, já não é mais natural. Mas esse não é o ponto. O ponto é, não tem um vídeo explícito dele treinando aqui, não. Peraí, deixa eu ver. Queria ver um vídeo dele fazendo um exercício, talvez bem pesado. Olha. Aqui um exemplo dele ser natural. O Tenente Breno e eles são da mesma marca, da Growth Suplementos. O Tenente Breno é um atleta Classic Physique, hormonizado, obviamente, ao tamanho dele. E o Bruno é um cara natural. Sabemos que às vezes o volume do cara natural não é tanto, mas aqui o Bruno, por ter uma determinada altura, ele é um pouco mais, bem alto, acima de 1,80, salvo me engano, ele consegue segurar bastante a massa magra. Para caras mais altos, construir massa muscular é mais difícil, mas quando constroem, isso é top. Isso ajuda muito para quem é competidor do fisiculturismo. Você ser um cara alto e conseguir construir massa muscular nessas condições é um bom ponto de partida. Cadê? Eu queria ver um treino dele, especificamente um treino dele.
uma série pesada, somente uma série pesada, meu querido. Eu só queria ver uma série sua pesada. Ah, um supino, pelo menos. Tá aqui, galera. Supino com 5 placas, se eu não me engano. É porque eu tô sem óculos aqui, bicho. Olha, ainda tem um pezinho ali de lado. 5 placas. Assim, o vídeo não mostra ele treinando completo, mas acredito que ele fez o exercício. Ali, suas 6, 4 repetições. E embora que seja um cara natural, você... acho que aqui tem um vídeo completo. Olha aí. Cinco placas, acho que aqui tem uns 140, 130. 5 placas, supondo que aqui são 20, então é 100 quilos. Não, peraí. 5 placas. Isso não pode ser. 50 de cada lado, são de 10. Essa aqui pequenininha talvez seja de 5. Então são 55 quilos de cada lado, 110 mais 20 da barra, 110 mais 20. Pessoal, 130. Você fazer supino reto natural com 130 é peso pra caralho. Então vocês já entenderam o ponto. O cara é natural, treina pesado. E ele, junto a esse outro cara, fez um vídeo com corte de podcast em que o Cariani, tipo assim, dá breves orientações, não a fundo, mas dizendo o que faria se fosse usar esteroides anabolizantes. Deixa eu abrir o Insta desse Jaime, que eu quero também não ter conclusões precipitadas do cara. Vemos que ele é bem estético, é um cara que tem um físico muito acima da média, bastante seco. Agora eu queria ver um vídeo de treino dele. Fazendo uma remada cavalinho aqui. Olha. Isso aqui talvez tenha uns 220 quilos. Que as placas são diferentes. Aí. 3 plaquinhas ali. Na pontinha dos dedos. Isso a carga tá leve para ele. Olha. Muito peso. Essas anilhas grossas são de 100, salvo me engano. No CrossFit eles têm as anilhas borrachadas para poder jogar no chão e confundem o peso. Mas acredito que tenha mais de 200 quilos ali. Enfim, é um cara que se diz natural, também treina muito pesado. Mas isso é isso, porque você está inculcando tanto, ligando tanto para esse moído de treinar natural ou não. É porque aí na tela para você está cortando, mas esse postzinho aqui em cima, é o postzinho que eu vim falar para vocês. Se liga só. Renato, treino é bom. Treino é droga de atleta. De atleta de alto nível. Alto nível. Treino não é droga de recreativo. Não. Ou seja, você quer ter um shape, abdômen definido, braço legal, peitoral legal, músculos desenhados? Ciclo. Testosterona como base, sempre. E aí você vem com os hormônios derivados do DHT. Moxandrolona, estanozolol, uma primobolan. De verdade isso parece normal pra você? Drogas de atleta, drogas recreativas? Acho. Acho normal. O que a gente faz na musculação é droga. É droga. Porque quando se você, meu amigo, que está falando aí nesse vídeo, se é o Bruno ou o Jaime, eu não conheço a voz de vocês dois, vou falar diretamente para vocês. Se vocês estudaram educação física, são formados ou pagaram alguma coisa de fisiologia, enfim, vocês sabem que quando você vai inserir uma pessoa no esporte, geralmente é na adolescência ou na infância, você insere aquela pessoa. Essa pessoa tem um certo desenvolvimento. Se você conseguir ver isso, pode ser até precoce esse desenvolvimento para o cara ter performance a nível profissional. Chegou no ápice. Vamos aqui passar pelas fases logo para a gente aqui reduzir nossa conversa. O cara chegou no ápice, está competindo, vamos aqui sair da bolha do fisiculturismo, está competindo aí no futebol, um atleta olímpico, um atleta de jiu-jitsu, um atleta de natação, um atleta de atletismo. Você sabe o que acontece
depois que o cara para? A grande questão é essa. Nesse sentido que eu estou falando, a grande questão é essa. Você fazer esporte de alto rendimento é uma droga que faz mal ao corpo de todo jeito. Esporte de alto rendimento não é saudável para ninguém. Não é por nada que quando você chega na aposentadoria, o certo a se fazer é fazer o desmame do treino. O desmame no treino. Vocês podem dar um Google aí, pessoal. Procurem aí. Michael Phelps, o gigante, o maior medalhista da natação, se não das Olimpíadas, comia 12 mil calorias por dia para aguentar os treinos. Aí imagina um cara desse que está no ápice, diz, vou me aposentar, que ele se aposentou assim, para pessoas comuns é um cara novo, mas para o esporte já não é tão novo. Se aposentou aí, comendo suas 12 mil calorias por dia. Ah, eu não vou competir mais. No outro dia, ele vai parar de fazer os treinos? Então assim, galera, eu já me exaltei aqui sem ter visto o vídeo todo, né? Porque eu já tinha visto esse vídeo e tinha comentado com a galera que eu troco ideia. Lá, uma galera lá do TikTok. Se você também gosta do TikTok, eu também tô lá. Mas enfim, tudo no esporte pode ser normal ou pode ser anormal. Depende do nível que você leva a sério ou não. Mas vamos lá, terminar de assistir o vídeo. Não é possível. Como se não bastasse, essa fala que para ter um abdômen definido é preciso de pelo menos as recreativas veio simplesmente do dono do maior canal de musculação do país. É inacreditável a capacidade que estamos adquirindo em aceitar atitudes e comportamentos levianos e perigosos como algo normal. Tratamos substâncias ilegais e prejudiciais à saúde como se estivéssemos falando de... Galera, tem uma doença que se chama hipogonadismo, que é quando você está, salvo me engano, aqui eu posso estar falando muito emocionado, emotivo, mas eu não quero perder a razão. Existe uma doença chamada hipogonadismo. Vou tentar aqui abrir para vocês. Hipogonadismo. Vou botar logo o masculino. Hipogonadismo masculino é uma síndrome clínica causada por deficiência androgênica. Pode afetar negativamente as funções de múltiplos órgãos e a qualidade de vida. Os androgênios desenvolvem um papel crucial no desenvolvimento, na manutenção das funções reprodutivas e sexuais do homem. Ou seja, não só no hormônio testosterona, mas várias outras coisas. Ah, Isaías, e como é que trata o hipogonadismo? Com bomba. Simples. Remédios derivados como o DHT, do DHT, de outras coisas. Você vai no endocrinologista, ele vai fazer exames, vai monitorar você. Enfim, tem pessoas que nascem com isso. Quer dizer que os esteroides anabolizantes são drogas ruins? E outra, diabetes, eu acho que é a tipo 1 a tipo 2. Mas diabetes, se usa insulina. No esporte e no fisiculturismo se usa insulina para altos níveis competitivos. Aí temos um guru que é especialista em usar insulina, se chama um coach de bodybuilding, Milo Sarcev. Depois vocês procurem aí no Instagram, que ele tem um trabalho com os atletas, inclusive brasileiros, muito bom. Mas vamos ver o resto do vídeo. Então, já de antemão, nem toda droga usada tem seus malefícios. Balinhas de goma. E sabe o que é pior? Depois de assumirmos isso deliberadamente, temos a audácia de chamar esse comportamento como parte de um esporte, usando o nefasto pretexto de que nenhum alto rendimento é saudável. Mais uma vez, tentativa de atenuar o absurdo. Puta que pariu! Alto rendimento não é saudável para ninguém. Para ninguém. Vamos lá, vamos supor que todos os atletas de olímpicos, vou elevar o padrão aqui. Todos os atletas olímpicos, eles não adquirem doenças.
Simone Biles. Não sei nem se fala o nome dela assim. Perdoe meu inglês. A Simone Biles é uma atleta. Vou até botar as imagens dela aqui para vocês. Essa atleta aqui é um fenômeno na ginástica olímpica. É um fenômeno na ginástica olímpica e muito nova. Se eu não me engano, essa notícia de que ela deixou de competir foi no meio das Olimpíadas. Galera, para quem é atleta olímpico, você competir nas Olimpíadas é o topo da realização do seu sonho. E você desistir porque quer cuidar da sua saúde? Me explica aí. Quer dizer, então, que atletas olímpicos, todos os atletas olímpicos usam anabolizante? Eu não estou dizendo aqui que todo atleta usa, né? Talvez ela possa estar usando, ou já possa ter algum histórico familiar sobre doenças mentais, algumas doenças psíquicas, que isso acontece. Diga aí, se eu não me engano, ela é adolescente. Eu acho que ela tem seus 17, 16 anos. Não sei. Quem souber, deixe seu comentário aí. Porque na época das Olimpíadas, ela deixou porque queria cuidar da saúde mental. Você ficar meses, até anos, dedicado somente àquilo, basicamente ter pouca vida social, não é saudável. Dirá o fisiculturista. Vocês, atletas naturais, que ainda se privam do gosto da alimentação, que hoje eu estou me privando, hoje eu estou num projeto aí com o nutricionista Vicente, segue lá o Vicente, cara bacana, tá dando todo o meu suporte aí, toda semana tá pedindo retorno, tá pedindo atualização do shape, tá dando bom, me acompanhe lá também no Insta, me siga lá, @Chico, quer dizer, @Isaías.Chico, com 2 O no final, Chico, O. Mas voltando, atleta de alto nível não é saudável para ninguém, não existe isso. Em função disso, novos praticantes que estão iniciando sua jornada acabam se desmotivando e achando que o único caminho para ter o físico que desejam são as drogas. E mais do que isso, desacreditam e não confiam naqueles que tentam passar o bom exemplo de que é possível sem elas. Escute, nunca ninguém precisou arriscar a saúde para ter o abdômen definido, braço e peito legal. E não, nenhuma droga lesiva e ilícita precisa estar presente na vida de um atleta de alto nível se de esporte se tratasse. Essa é a história que estão tentando nos vender há anos, por conta de interesses e vieses particulares dos principais comunicadores. Juntos, vamos mudar essa situação. Incentivar a musculação na sua essência, e não uma troca da saúde e aparência por conta dessas substâncias. Pois não use Ironberg. Se isso for Ironberg que o Cariano deixou de ser sócio, beleza. Mas se for aqui o Cariano é sócio, não use. Não use porque o cara é leviano em dizer que usar esteroides anabolizantes é ruim. É ruim. Não use na Ironberg. Você tem o direito de ir e faz o que quiser, mas moralmente dizendo, com sua conduta, porra, você tá aí na academia de um cara que fala abertamente sobre esteroides e você desce o pau nele e ainda continua indo lá? Como é que é isso? Me explica aí. E, para aqueles que desejam um caminho competitivo, uma solução chamada fisiculturismo natural. Renato, treino. Bem, antes de prosseguir com minha opinião sobre isso, eu vim nesse podcast que os caras pegaram o corte e vi a parte que ele fala sobre essa questão dos esteroides. Vamos ouvir. Se ele realmente não estiver inserido. Porque se ele estiver inserido, ele vai assistir vídeos meus. Antes dele começar a falar, só para contextualizar, ele vinha falando das cagadas que fez com esteroides anabolizantes. Então, ele dizendo como seria hoje, se ele vivesse na época de hoje. Só existe dois tipos de cara que faz cagada. Aí ele está explicando. Ele vai assistir postagem de outros influenciadores. Sim. E lá a gente deixa claro. Hoje, se eu fosse fazer o meu primeiro ciclo, eu já tivesse chegado... Primeiro que eu ia tentar chegar ao máximo no meu limite natural, por quê? Olha aí.
antes de tudo, antes do cara querer usar, ele mesmo está dizendo aqui que tentaria outro meio para conquistar um físico bacana. Ou seja, atestar seu limite natural. Para fazer o primeiro ciclo, o que eu entendo? Pelo menos 30 a 40 de cada lado no supino, 40 a 50 quilos de cada lado no agachamento. Boa. E é nessa sequência. Tô treinando bem. O meu filho ficou 7 meses fazendo uma preparação natural. Juro. O filho do Renato Cariani, eu não sei se foi a mando dele, ou se foi a mando de outrem, ou se ele mesmo optou. O filho do Renato Cariani é um cara que parece que tem problemas psíquicos, problemas mentais, como ansiedade e depressão. No meio disso tudo, dessa preparação que ele falou aí de 7 meses, ele parece que deixou escapar, até curti a live aqui, até deixou escapar um print dizendo que queria hemogenin. Hemogenin, pessoal, pelos poucos efeitos que eu conheço, é um medicamento que você usa, ele parece que também é um esteroide anabolizante, não sei explicar bem. Os caras que entenderem melhor, expliquem aí no chat, no comentário do vídeo depois. O hemogenin é tipo um troço que você toma e aumenta a sua força, para ser resumido. E ele parece que estava usando essa droga. Mas se ele estava usando hemogenin, com certeza deveria estar usando outras coisas. Mas, vamos continuar aqui. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Todo mundo, mentira, tem veneno. A molecada não acredita, velho. Por quê? Porque elas têm uma confiança no hormônio. Elas têm uma fé no hormônio, porque como elas não usam, elas falam assim, eu não tenho shape porque eu não uso hormônio. Uma fé do caramba. É porque o cara não faz a dieta. Ele não fez por 7 meses pra ver que dá resultado sem hormônio. Exato. Aí ele pensa isso. Legal. Eu exploraria o meu limite natural. Depois disso, primeiro... O fato do filho dele ter usado ou não exime de você seguir esses passos antes de querer usar o esteroide anabolizante. Eu, por exemplo, eu não uso porque eu não tenho condições financeiras para arcar com as consequências de usar o esteroide. Simples assim. Ciclo, na minha opinião. 1 dura por semana. 8 duras, 8 semanas. Aonde você vai inibir o seu eixo. HPT. Então você vai ter que, depois disso, fazer o que nós chamamos de TPC, terapia pós-ciclo, que é Choriomon, Clomifeno, Proviron. Acabou. Pronto. Básico. Básico. Igual era o o primeiro treino. ciclo. O básico funciona. Quando eu ia sair desse tipo de ciclo? Eu ia sair desse tipo de ciclo quando eu pensasse em competir. Aí eu ia entrar em alguma coisa. Eu vejo a molecada. Renato, trembo é bom? Trembo é droga. Olha aí. O dito cujo corte que os caras usaram para falar em cima disso. De atleta. De atleta de alto nível. Alto nível. Trembo não é droga de... recreativa. Não droga mesmo. recreativa. Ou seja, você quer ter um shape. Abdômen definido, braço legal, peitoral legal, músculos desenhados. Tirando a parte de dieta e treino. Ciclo é testosterona. Eles ainda cortaram. Fizeram corte do corte do corte. Porque o Cariani ainda diz aqui. Você consegue chegar a um certo limite ali. Você consegue almejar um limite natural. Que você vai chegar num padrão bacana. Depois disso, você analisa se você tem um padrão de treino bom. E por fim, ele ainda está dizendo, se vai fazer o ciclo, tirando a dieta e treino. Se tirando a dieta e treino, que isso da dieta e treino tem que estar correto, tem que estar 100%, não é 50%, cara, mas tem que o jogo estar 100%, se possível 110%, aí é que você vai pensar em fazer ciclo. Aí os caras pegam a porra de um corte, faz a desgraça do corte, sem contexto, o cara passa por ruim, e fica aqui dando um sermão moralista. Vamos lá ver o resto do corte. Como base, sempre. E aí você vem com os hormônios derivados do DHT. Uma oxandrolona, um estanozolol, uma primobolan, desse tipo.
Você pode usar um pouquinho de hemogenin para aumentar a força, você pode usar um pouquinho de... O que eu falei lá do hemogenin, pessoal. O hemogenin tem esse efeito de aumentar a força. De anabol para aumentar a força, mas trembolona, essas drogas, halotestina, essas drogas muito pesadas, são drogas de atletas de competição. Sim. Que a gente usa só numa fase final. É isso. Ah, Renato, mas eu conheço fulano, ciclano... Não importa. Não importa, eu tô falando o que é. Muito bom, Renatão. Isso é informação clara, porque muitas pessoas escondem. Sim. Então é legal você falar mais abertamente, realmente, pro cara entender. Galera, coloca na cabeça. Não é porque falam que a trembolona é o melhor e que define, que deixa o corpo do sonho. Isso é para um atleta de alto nível que vai subir no melhor, no extremo. Ele já faz tudo. Trembolona. Não, Detesto, então, cara. tá maluco. Arregaça com o corpo, velho. Com a mente. Com a mente, Deus isso. me livre. Ele quebra tudo. A questão do trembolrage. Acaba com a mente. Como é que é o nome do cara lá? Que era da Iridium Labs. Não, o nome do doido que quebrou a moto do cara, deu uma bicuda no celular. Quem souber, bota aí nos comentários. Mas vamos ver o resto. Muito bom, Renatão. Vamos lá. Roberto... Pronto. O corte que os caras usaram, botaram sem contexto. Colocaram sem contexto. Cortaram tudo a seu favor. Para vender. Para vender. E se promover, sim. Aí o Renato veio no próprio post dos caras, fizeram um vídeo. Corta o podcast num único trecho e dá a sensação de que eu disse que somente com anabolizantes é possível ter um físico bonito. Sendo que nesse mesmo podcast eu explico que é possível ter um shape top sem hormônios. Além de usar minha imagem de forma negativa, ainda tenta me colocar na fogueira. Sendo que eu nunca sequer aceitei um patrocínio de hormônios, por justamente não fazer apologia a esteroides. Respeito quem não usa, admiro o trabalho e nunca julguei quem usa. Só faço o meu e tento somar na vida dos meus seguidores. Mas achei bem bosta, eu também, Renato, achei bem bosta a atitude de vocês, no caso, desses caras, do Jaime e do Bruno. Você sabe o que é que eu acho, galera, sobre essa coisa de você usar ou não esteroide, você se dizer natural ou não natural? Eu não acho que isso é uma seita no steroids, que é body natural. Falar meu inglês aqui bem debochado. Body natural. É uma seita que não aceita pessoas que têm usado nem de pirona para passar dor de cabeça e dores articulares. E não aceita nem que você use sertralina, porque você tem que cuidar da sua mente com o treino e dieta. Aí, eu não sei se eu tinha visto esse comentário depois, porque são tantos comentários que os caras fizeram. Cadê? Eu vou ler os comentários do cara do próprio vídeo. Aqui, ó. O cara respondendo um seguidor que comentou no comentário do Renato Cariano. Bem redundante, né? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês. Eu não sei o nome desse seguidor aqui, que o Jaime está respondendo mais. Não existe contexto certo para falar deliberadamente como usar as drogas proibidas e prejudiciais à saúde. Se o cara chega para o Renato Cariano, manda um superchat, uma caixinha de pergunta, uma cartinha, manda um telégrafo, ou seja lá o que for, dizendo qual droga seria menos ofensiva, é porque ele já decidiu usar. O cara, quando quer usar, ele só quer saber qual a droga que faz menos mal para não ter prejuízo depois. Você pode estar aí assistindo a bosta dessa minha live aqui, eu gritando, falando muitas coisas. Mas, pessoal, é isso. Quando você está decidido a fazer alguma coisa, você faz. Você faz. Você sai de casa. Se você estiver predisposto a chegar, sair daqui, da sua casa, de assistir esse filme, chegar lá embaixo, fumar um maço de cigarro, você vai fumar. E não tem quem peça isso. A não ser que amarrem você dentro de casa. E ainda assim, quando desamarrarem você vai ficar com isso na cabeça e vai querer ir lá fumar. Por isso que tem que ser debatido essa questão de esteroides anabolizantes e tudo mais.
tem que ser debatido, tem que ser posto às claras. Eu já cansei de ver podcast que o Renato Cariano vai dizendo que andava com uns camisão para esconder o shape. Andava com camisão para esconder o shape, porque se aparecesse com o shape era visto com maus olhos. Aí hoje, o cara posta foto do shape, posta foto posando de cueca, posta fazendo vídeo, posta foto lá do tanquinho, não sei o que, posta foto dos clientes. Não mostra a cara, mas isso aqui eu com certeza é cliente, que não tem as tatuagens dele aqui de lado, isso não é ele. Posta foto do cliente. Hipocrisia. Vou ver se eu consigo achar o comentário do Jaime nessa publicação que ele responde ao Renato Cariano. Textão por cima de textão. Renato, não vivemos em um conto de fadas e as drogas não estão 100% atreladas ao esporte que você pratica e promociona. E ele nunca negou que os atletas usavam drogas. Agora, se você está usando a imagem do Renato para dizer que ele não admite que o esporte usa drogas, tem uma coisa aí que eu não estou entendendo é nada. Mas com a representatividade que tem, em momento nenhum deveria relacionar os esteroides com a musculação e as recomendá-las. Mesmo com o pretexto de que seja para aqueles que, de certa forma, já iriam consumi-las. Mano, vamos ser sinceros aqui. Como eu já falei, se o cara tem vontade, ele vai sair de casa, ele vai usar o que ele quiser. Vai ter alguém vendendo. Eu escutei uma frase do empreendedor que era o seguinte: não se compra uísque porque tem pessoas que querem uísque, Não. Se compra o uísque porque tem uísque para vender. E a mesma coisa. Quando o cara vai comprar o cigarro, ele vê essas propagandas absurdas que tem aqui, que o governo pediu para colocar. Olha aí. O cara vê uma propaganda dessa, dizendo que aí, ó, faz mal para crianças, faz mal que envelhece antes do tempo e deixa você broxa. Na minha cabeça, isso entra. Concordo. Do mesmo jeito da propaganda da bebida alcoólica. Que fica lá, as propagandas do governo na televisão dizendo: não beba, se for dirigir, não beba, porque pode acontecer acidente, você pode matar a sua família porque você bebeu. Todo mundo é consciente disso. Aí, qual o problema, Isaías? Então, eu disse: rapaz, sabe como eu vejo? Essas propagandas aí que tá aparecendo, peraí, aqui, essas propagandas que estão aparecendo aqui em cima, era para vir no rótulo junto do produto. Colocasse aqui de lado, no produtozinho aí de lado aí, da caixinha de Durateston, um cabo brocha. Colocasse no outro lado uma mulher toda virilizada. Aí, noutra caixinha dessa, eu colocava a ginecomastia apontando, bem grandona assim, com a auréola do peito bem grande. Aí eu queria ver se todo mundo ia usar essa bagaça. Ia, porque se no cigarro tem, porque se na caixinha de Durateston que é anabolizante tem, eu não vou deixar de usar. Top, né? Essa hipocrisia. Vamos lá. Lê o resto do comentário. Na minha opinião, o maior canal de musculação do mundo deveria se posicionar assiduamente em contra o uso de esteroides para qualquer que seja o fim estético. Minha Nossa Senhora. Além dele ser hipócrita, ele quer também que os outros sejam hipócritas. Porque aí o Renato Cariano deveria deixar de falar do Ramon. Além de querer que o Renato de se dizer contra as drogas, mas os atletas que ele contrata nas marcas de suplemento que ele é o gerenciado lá, usam drogas. Aí o Renato tem que ser contra drogas. Se ele é contra drogas, assiduamente contra, ele não deveria contratar nenhum atleta que use drogas. Você está vendo como é que as coisas não fazem sentido? Por isso que eu estou dizendo que isso é uma seita body natural.
No steroids. Meu inglês está afiado hoje e bem debochado. Aí, na minha opinião, o maior canal de musculação do mundo deveria ser se posicionar assiduamente contra o uso de esteroides para qualquer que seja o uso fim estético. Mas, pelo visto, o louco hoje é aquele que não vê o uso de esteroides como algo normal. Basta ver os comentários de pessoas te defendendo. Claro, você pegou o vídeo do cara, tirou totalmente de contexto, o cara falando que tem como conseguir um shape natural, que tem padrões que você consegue almejar e ir até aquele ponto. E dali você, se quiser, você pensa em ser natural ou não. Então, basta ver o que você fez para você entender o porquê estão comentando. Não sei se às vezes vocês não são cientes de que não estamos falando de produtos ilegais e não existe na maneira correta de serem usados. Por isso mesmo que ele está falando abertamente, para o cara, quando for ver, não fazer merda. E outra, não é porque está escrito num papel que uma ruma de desocupado lá de Brasília escreveu que é moral, que é eticamente correto, que é uma conduta boa, que porque está escrito na porra de um papel lá. Nunca vi. Vamos sancionar uma lei aqui contra aqueles homens que obrigam as mulheres a fazer atos obscenos à força. Para não dizer aquela palavrinha que pode ser que a live caia. Tá escrito lá que é crime. E ainda quando chega na prisão, se o cara souber que foi condenado àquilo, os caras... É pesado. Depois vocês procuram aí a ética do crime nas prisões para esse tipo de condenação. Mas não é porque está escrito na desgraça de um papel lá que os caras vão deixar de fazer. Nunca vi isso. Sim, me enviaram vídeos seus trazendo a realidade negativa de usar esteroides, mas sinto dizer que isso não basta. Quando em outra mão e com a mesma autoridade normalizamos e trazemos indicações de como usá-las. No próprio comentário do Renato Cariano, ele quer fazer o dele trazer qualidade para as pessoas, para os seguidores dele. Quer dizer que o público do Renato Cariano tem que ser 100% no esteroides, quer dizer, contra os esteroides anabolizantes, fisiculturista natural. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque vai chegar um ponto que vai chegar um cara, ele pode ter milhões e milhões de seguidores, que eu acho que ele tem. Eu não sei quantos seguidores o Renato Cariano tem. Vamos supor que ele tem 1 milhão de seguidores. 999.999 seguidores são contra esteroides anabolizantes. Aí ele abre uma caixinha de pergunta e pergunta: Renato, eu estou pensando em usar esteroides, o que é que você me disse? Aí o Renato, para não desagradar o seguidor, para saber que ele entende do conhecimento, para divulgar o conhecimento dele, ele diz não, olha, esteroides é uma coisa complicada, você deveria procurar um endocrinologista para saber se é necessário você usar. Se você quer usar mesmo, procure drogas que não sejam tão hepatotóxicas, que não vão afetar tanto sua saúde, indicando coisas que o cara, para ele não fazer merda. Ou você queria que ele respondesse: não use de maneira alguma. Não use de maneira alguma, porque isso vai acabar com sua vida. Como eu já falei, o cara que perguntou essas coisas, ele está querendo saber aquela droga que vai menos atingir ele, que vai dar menos prejuízo futuro. Ele vai usar de qualquer maneira. Não existe, fulano disse que é ruim. E se fosse assim, meu amigo? Essas propagandas aqui têm evitado muito o uso de cigarro, embora que já tenha diminuído. Mas não é o que vemos. Vamos terminar de ler o comentário e acabar essa live, porque eu já estou ficando exaltado e a sertralina não está funcionando hoje, não. Ele fala aqui, né? A gente parou aqui. Como usá-las? Como no vídeo aqui foi usado. Que confortam aqueles que estavam na dúvida entre usar ou não. A maioria das pessoas que treinam. Como eu já falei, se o cara está decidido a usar, ele vai usar, indiferentemente ou não, se tem alguém dizendo para você usar ou não. Sinto que o receio de soar hipócrita e a pressão do meu talvez te impida. Não sei nem se ele escreveu certo impida aqui, ou impeça, sei lá. E muitos outros motivos que o impeça de dizer que isso talvez seja hipócrita negar o uso de esteroides anabolizantes.
de se posicionar arduamente contra o uso e por isso não faz. O que eu não entendo é que esses caras, é uma seita mesmo isso. Isso é uma seita mesmo. Os caras acham ruim quem fala de esteroides, faz um vídeo tirando o cara de contexto e ainda quer que os caras que falam normalmente sobre esteroides retirem as suas palavras e concordem que não pode usar de maneira alguma. Minha Nossa Senhora, isso é uma seita mesmo. Se posicionar arduamente contra e por isso não faz. Já que diz não ter nenhum vínculo financeiro com indústria ilegal. Ok, galera, eu vou até fazer uma zoaçãozinha com o Renato Cariano. O cara é dono de indústria farmacêutica, que produz compostos ativos. Vocês acham mesmo que ele iria usar coisa feita underground? Renato deve ter um monte de contato de outros caras que estão aí na indústria há mais tempo, que produzem esse tipo de medicamento com o total aval da Anvisa. Tem gente que não gosta da Anvisa, mas em certos pontos a Anvisa tem o seu dedozinho bom. Tem o seu dedozinho ali bacana para ajudar. Porque se um medicamento é reprovado pela Anvisa, alguma coisa tem. Aí você pega o relatório e julga se foi reprovado de forma leniente, enfim. Mas no nosso caso, não existe esse receio. Luto por uma modalidade limpa, onde o atleta não tenha que ter uma batalha interna por estar deixando a saúde pelo caminho cada vez que quer subir em um palco. Meu amigo, sinto muito lhe dizer, mas isso que você faz não é saudável para o seu corpo. Alto rendimento não é saudável em contexto nenhum. Já falei aqui no início. Luto para que a simples vontade de querer usar esses atalhos já não passem pela cabeça das pessoas. Para que a família possa se sentir apenas orgulho ao ver o filho atleta. E não uma dupla sensação de orgulho e angústia. Acredito que você reconheça essa realidade e a entenda. Por último, vejo o fato de ter usado a sua imagem como um alago, sei lá. Não faria se fosse qualquer outra pessoa, porque a minha crítica não é pessoal. Eu nunca critico o jogador, e sim um jogo. Mas nesse caso, a sua figura pública transcende o jogo e você já passa a representar o próprio esporte. Então quer dizer que você usou aqui a imagem de uma pessoa que tem largo alcance de mídia para falar contra os esteroides anabolizantes e dizer que ele está errado. Top. Porque se um dia eu tiver não tiver largo alcance da grande mídia e tiver falando de esteroides, você vai fazer um post assim também? Gostaria. Para ver se minhas redes sociais alavancassem. Cara, se tu for usar, tome cuidado. Esses colaterais aqui são bem semelhantes. Então, meu amigo, tome ciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você for fazer, tome cuidado, analise os riscos e veja até onde vai dar. Não é porque esses caras não falam dos colaterais também, desses curtos vídeos aí, desses cortes, que você não vai ter esses colaterais. Beleza, pessoal? Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado da live. Se você for do tipo de cara que é fã desses caras aí que eu falei, por favor, não se sinta ofendido. Eu não me dirigi à pessoa em si, me dirigi ao conteúdo em si. Agora, se a pessoa, do mesmo jeito que ele faz o conteúdo, é a característica dele, a personalidade dele, aí sinto muito lhe dizer. As coisas vão se confundir. Como eu falei no início, não é nada contra as pessoas deles, mas que os posicionamentos dele deixam a desejar. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até a próxima. Fui.